Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Muito bom poder estar aqui novamente nesse púlpito, né? Um púlpito tão significativo para nós, batistas, e especialmente, obrigado pastor, para nós que amamos a palavra de Deus. Um púlpito que muito abençoa a minha vida, através da vida do pastor Carlos Elias, um amigo, um homem de Deus, que o Senhor colocou no nosso caminho num momento muito difícil da nossa trajetória, para nos pastorear, para nos cuidar e para nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos. Somos muito gratos. Agradeço também ao Rodrigo pelo convite, pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez, compartilhando da palavra com os irmãos, e especialmente nessa oportunidade do Congresso de Família. Pastor Carlos Elias já apresentou, minha esposa Raquel, estamos integrados aqui. Rodrigo, inclusive, é meu líder no curso de Homem ao Máximo. Temos caminhado ali no Homem ao Máximo e tem sido muito bom. Que privilégio poder aprender também com o Ministério de Homens dessa igreja. Bom, queridos, falar sobre família, falar sobre Congresso de Famílias, de fato, do tema que os irmãos propuseram, não apenas para o culto de hoje, mas o tema que os irmãos propuseram para reflexão ao longo desse mês, falar sobre famílias que são corajosas, ou falar sobre a coragem que é necessária para nós construirmos, mantermos e edificarmos as nossas famílias, cada uma de nós. E de fato, para o tempo que temos vivido, para a geração que temos vivido, precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem para poder constituir, manter, edificar as nossas famílias. De fato, na vida familiar é necessário ter alguns requisitos, algumas características para que a gente possa conduzir bem a vocação que Deus deu a cada um de nós enquanto família. Quer você seja pai, quer você seja mãe, esposa, filho, irmão, tio, avô, avó, cada um de nós tem um papel específico para representar na sua constituição familiar, e esse papel que você representa é a sua vocação. Se Deus te colocou nessa família, é porque é nessa família que Deus espera que você faça a diferença. Não tem outra família para você estar, a família que Deus te deu é a sua família. E por isso nós precisamos destes atributos, dos quais hoje nós separamos aqui, na verdade Rodrigo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, certamente separou para nós refletirmos nessa noite. Um desses atributos é exatamente a coragem. A partir do texto que lemos, o texto divisa dos irmãos, Josué, capítulo 1, versículo 8, onde Deus diz para Josué: olha, não fui eu que mandei você, não fui eu que determinei que você fizesse tal coisa, então seja forte e corajoso. A ordem que Deus dá para Josué, embora seja atribuída, entregue a Josué, ela nos é compartilhada por obediência. Deus falou para Josué, mas falou para Josué como um princípio de autoridade que nós devemos seguir. O que Deus falou para Josué, olha, seja forte e corajoso, Deus está falando para mim, para você e para todos nós. Sejam fortes e corajosos. O que nós precisamos de Deus, irmãos, é de direção e força. Deus deu direção a Josué. Josué, não fui eu que te mandei ir? Já deu a direção. Deus deu força a Josué, porque Deus não dá missão para nós e não nos capacita para cumprir a missão. Deus deu o seu espírito a Josué para que ele cumprisse exatamente aquilo que Deus já havia determinado. Então, força e direção nós já temos da parte de Deus. O que a gente precisa é ter coragem. Porque Deus pode te dar força e direção e você pode se acovardar do cumprimento da missão e da vocação que Deus tem para você e para a sua história. Força e direção vem da parte de Deus. Coragem é responsabilidade sua. Coragem é responsabilidade de cada um de nós. Nós olhamos para esse texto, como diz, buscando uma inspiração para a nossa vida, uma vez que a ordem dada para Josué nos é compartilhada pelo princípio da obediência. E como nós podemos, então, colocar em prática essa coragem necessária para a nossa vida e para a nossa família? Como disse Josué, é um modelo, uma inspiração para nós, mas eu gostaria de propor aos irmãos uma reflexão no livro de Josué, de alguém que está diretamente relacionado a Josué, mas que não é Josué.
E aí eu gostaria que você virasse uma página na sua Bíblia, do capítulo 1 para o capítulo 2, onde nós encontraremos essa personagem tão especial, que penso eu, na verdade tenho convicção de que muito tem a nos ensinar nessa noite. Livro de Josué, capítulo 2, nós leremos os versículo 1, a partir do versículo 1, e leremos mais versículos, mas atente-se ao versículo 1. Josué capítulo 2, a partir do versículo 1, nessa primeira leitura leremos do versículo 1 até o versículo 7. Se você achou, diz amém. Muito bom. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus, e havendo ele saído, fechou-se a porta. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, muito obrigado por tua palavra e obrigado pelo privilégio que temos de lê-la nesta noite. Te pedimos que graciosamente, como já oramos, o Senhor fale ao nosso coração e que essa palavra produza em nós os resultados para os quais o Senhor já pré-ordenou desde a eternidade. Confiando, Deus, que o Senhor ouve e atenderá a nossa oração. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos no nome de Jesus, e a igreja de Cristo diz amém. Queridos, esse texto é muito bom. A Bíblia é sensacional. A Bíblia tem alguns textos que mostram para nós alguns personagens quase que imperceptíveis, que eu particularmente gosto de chamá-los de coadjuvantes. A Bíblia é uma história de coadjuvantes. Pessoas às vezes sem nome, ou às vezes com nome, mas que aparecem muito brevemente no texto, mas ainda assim tem muitas coisas a nos ensinar, muitos princípios a nos ensinar, muitos valores, muitos elementos que edificam a nossa vida e a nossa caminhada. E eu particularmente gosto muito dessa personagem. Eu gosto muito de Raabe. Raabe é uma improvável. Deus gosta de gente improvável, irmão. Tem gente que é provável, né? Tem gente que não precisa de médico. Tem gente que é sangue azul, né? Tem gente que tem estirpe, tem uma história religiosa maravilhosa, não precisa de mais nada. Mas tem gente que é improvável. Tem gente que você olha e fala assim: isso aí não presta, isso aí não vai dar certo em lugar nenhum. Não tem jeito. É desses que Deus gosta. Essa mulher se enquadra exatamente nessa definição. Raabe é alguém que não tinha jeito. O texto vai trazer para nós algumas características de Raabe, e a vida de Raabe nos inspira por sua coragem. Podemos extrair muitas lições desse texto, e eu gostaria de extrair 3 breves lições para compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira é que nós precisamos dividir o texto em 3 blocos. O primeiro nós lemos do 1 ao 7, o segundo do 8 ao 14, o terceiro do 15 ao 21. Cada um desses blocos trabalha uma dinâmica a respeito da coragem dessa mulher que nós estamos falando aqui, Raabe. Então, quando nós falamos de família, no mês de família, e a respeito de uma família que precisa ter coragem, ou de que nós precisamos ter coragem para edificar a nossa família, nós estamos falando de uma mulher que teve coragem suficiente para correr riscos por sua família. Tem gente que diz que ama a família, mas não corre risco nenhum por sua família. Tem gente que diz que ama Jesus, mas não corre risco nenhum na sua caminhada por Jesus.
Tem gente que diz que ama uma série de coisas e ama até algumas pessoas, mas quando na prática precisa correr riscos e colocar à prova esse amor, essa pessoa logo sai de cena. Amar é correr riscos. Valorizar é correr riscos. Ter uma família debaixo da bênção e da vontade de Deus implica em correr riscos. O texto traz para nós essa mulher, e essa mulher tem algumas características. Primeiro, ela era uma prostituta. O que a gente precisa compreender aqui é que a concepção de prostituição em Canaã, no texto que nós situamos há mais de milênios atrás, é uma concepção de prostituição diferente da que temos hoje. A prostituição era mais do que uma atividade financeira, uma atividade ritualística no Oriente Antigo. Canaã era o centro de adoração de algumas divindades, entre elas Azerá e Baal. Baal e sua esposa Azerá. Raabe era uma prostituta e muito provavelmente, quase que certamente, uma prostituta cultual. Raabe era uma sacerdotisa de Azerá, cujo culto era oferecer o seu corpo aos homens que sacrificavam, a fim de que Baal, ao fecundar Azerá, pudesse trazer prosperidade e fertilidade para a terra. Essa era Raabe. A casa de Raabe não era apenas uma casa de prostituição, mas a casa de Raabe era uma espécie de local onde ela desenvolvia o seu sacerdócio a Azerá. Nós falamos de uma mulher prostituta, nós falamos de uma mulher pagã, e que era não apenas uma prostituta, mas uma prostituta cultual. Essa mulher, importante para a sua comunidade do ponto de vista de manutenção daquilo que existia como status quo em Jericó e em Canaã, essa mulher representando a religiosidade cananeia, essa mulher, uma sacerdotisa de Azerá, essa mulher resolve correr o risco de salvar 2 espias, colocando sob prova toda a sua reputação, colocando sob prova toda a sua capacidade financeira de manutenção da sua vida, colocando sob prova a sua própria vida. Afinal, o texto diz que o povo de Israel já havia derrotado alguns reis e se aproximava de Jericó, causando um certo temor naquele lugar. Raabe resolve correr riscos e, como dissemos, o primeiro risco que ela corre é um risco social. Ao abrigar os espias, Raabe corria o risco de ser reconhecida como alguém que ajudou os inimigos e os invasores. E nós sabemos muito bem, em tempos de guerra, o que acontece com quem coopera com o inimigo. Nós sabemos muito bem o que acontece com aqueles que são chamados de traidores da sua cidade, ou da sua pátria, ou da sua nação. De fato, Raabe resolve correr riscos de abrir mão da sua posição social. E isso traz para nós alguns ensinamentos importantes. Muitas vezes na vida, meu irmão, o seu trabalho está matando o seu casamento, mas porque você não quer abrir mão da posição social que você ocupa, você vai permanecer lá. Muitas vezes as pessoas com que você se relaciona e os relacionamentos que você desenvolve com essas pessoas, a partir de premissas equivocadas ou premissas desconectadas do Evangelho, talvez levem você a ter um comportamento que desagrada a Deus para a manutenção do seu status social. E você vai manter esse comportamento, mesmo que isso seja ao custo do seu casamento, da sua família e da sua vida com Deus. Para fazermos a vontade de Deus na nossa família, a gente precisa correr alguns riscos. Tem dinheiro que a gente ganha e não vale nada. Tem dinheiro que a gente ganha que não vale nada. Tem posição social que a gente ocupa que a gente não tem que estar lá. Tem relacionamento que a gente constrói para manter posição social que a gente não deve manter, sob risco de perdermos a nossa família e a nossa comunhão com Deus. Para servirmos a Deus e para conduzirmos a nossa família para o centro da vontade de Deus, é preciso correr riscos. Raabe é uma mulher extremamente corajosa. E no Dia das Mães eu não poderia deixar de falar de uma mulher, né? Uma mulher extremamente corajosa. Se você quer salvar a sua família, ou se você quer ser uma bênção na vida da sua família, esteja disposto a correr os riscos necessários para manter a sua família debaixo da vontade de Deus.
mais vale aflição com Deus dentro do lar do que fartura com Ele do lado de fora. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Não é o seu salário, o seu emprego, o seu cargo, o seu concurso, a sua titulação, o seu status social, o seu sobrenome que mantém a sua família de pé. É a graça de Jesus. E se nós não nos sujeitarmos a essa graça, nós corremos um sério risco de vermos as nossas famílias se esvaindo no meio das nossas mãos. O primeiro risco que Raabe corre é um risco social, mas Raabe não corre apenas esse risco. Raabe corre um outro risco, que é um risco pessoal. A própria vida de Raabe era colocada em risco por abrigar os espias. E a gente olha e fala assim, essa mulher é meio maluca, né? Porque ela vê 2 espiões e ela recebe esses espiões, sabe que eles são espiões e corre o risco de perder a sua própria vida em função deles. Por que isso acontece, irmãos? Porque o encontro de Raabe com esses espias, e a gente vai compreender isso melhor mais para frente, faz com que ela tenha uma nova concepção de vida. Então Raabe abre mão da própria vida porque o encontro com os espias lhe traz uma nova perspectiva do que é viver. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós abrimos mão da vida. Quando nós temos um encontro com Jesus, não cabe mais o que vivíamos antes. Quando nós temos um encontro com Jesus, a vida é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós temos um encontro com Jesus, o objetivo principal da nossa família é servir a Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, a minha vida mudou. Não faz sentido eu acreditar que eu preciso continuar querendo defender e manter uma velha forma de viver, se agora eu fui apresentado ao Evangelho, que é uma nova forma de vida. Às vezes a gente gasta esforços, a gente gasta energia mental, a gente gasta energia psíquica tentando manter algo que Deus já mandou a gente sacrificar. Quando Raabe vê os espias e há uma convicção no seu coração de que Deus havia dado a terra a eles, imediatamente Raabe entende que tudo que ela entendia como vida acabou. Não existe mais Azerá, não existe mais Baal, não existe mais prostituição. Eu preciso de uma nova vida, porque Deus deu a terra para essas pessoas. E essa é a nova perspectiva de vida. Então a velha vida tanto faz. A grande diferença é que nós encontramos com o Senhor, mas a gente continua apegado a Jericó. A gente se encontra com o Senhor, os espias vieram, anunciaram o Evangelho para nós. Nós entendemos que essa terra é do Senhor, afinal a terra pertence ao Senhor, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor, mas a gente continua apegado como se fosse nosso. A gente continua querendo guardar e controlar as coisas que não são nossas, são do Senhor. Meu irmão, entrega para Deus e vive a nova vida. A grande questão é o que tem prendido você numa realidade que Deus já mandou você abandonar. O que tem prendido a tua família de servir a Jesus, porque você não consegue se libertar de alguns comportamentos, hábitos, relacionamentos, perspectivas de vida que eram do velho homem ou da velha mulher, que você já deveria ter enterrado, mas você continua ali carregando um defunto que está matando a sua família, matando o seu casamento, matando a criação dos seus filhos. Em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui hoje para que você tivesse uma nova perspectiva de vida. Amar e valorizar a nossa família implica em correr riscos. Riscos sociais e riscos pessoais. Nós precisamos estar dispostos a morrer pela nossa família. Literalmente e figuradamente. Porque quando a gente abre mão da nossa vontade em prol daqueles que amamos, nós estamos morrendo aos pouquinhos. É uma morte do eu. É uma morte da vaidade.
Tem coisa que Deus já trabalhou no teu coração que você precisa mudar no teu relacionamento. E você continua resistindo. Por vaidade, por orgulho, para não dar o braço a torcer. Está na hora de correr risco, irmão. Está na hora de abrir mão da própria vida. Raabe é uma mulher corajosa porque ela corria riscos. Primeira lição que nós precisamos aprender. Tenha coragem de se arriscar por sua família. Amém? Segundo bloco do texto, acompanha comigo, versículo 8. Uma segunda característica de Raabe. O texto segue: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Na Almeida Corrigida Fiel diz assim: todos os habitantes da terra perderam a coragem. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíam do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos, e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Até aí, por enquanto. Segundo bloco do texto traz uma segunda característica a respeito de Raabe. E essa característica é a seguinte: se ela teve coragem de se arriscar por sua família, ela também teve coragem de mudar o destino que deram para sua família. Havia uma destinação de morte para a família de Raabe. Eu sei que Deus entregou essa terra para vocês. Eu sei que vocês aniquilaram Seom e Og, e é questão de tempo vocês aniquilarem Jericó. Mas por favor, salvem a minha família. A destinação primária da família de Raabe era a aniquilação, irmãos. A família de Raabe era uma família condenada à destruição. Tudo em Jericó foi destruído. Jericó era uma batalha de harém para o Senhor, era uma batalha de destruição, era devotado à destruição. O voto dos israelitas era destruir absolutamente tudo em Jericó. Não sobraria ninguém. Raabe sabia que a sua família seria dizimada. E é interessantíssimo porque quando todos, ao compreenderem isso, perdem a coragem, porque é isso que o texto diz para nós: o povo ouviu falar de vocês e eles perderam a coragem, o povo está prostrado, vocês irão conquistar a cidade. Mas o povo perdeu a coragem, e enquanto eles perdiam, eu reuni toda essa coragem, trouxe para dentro de mim e estou falando para vocês: salvem a minha família. Vamos fazer um acordo, eu vou salvar a vida de vocês se vocês salvarem a minha família. Em meio a toda a covardia de uma cidade, uma prostituta cultural é a mulher mais corajosa. É necessário ter coragem para mudarmos o destino da nossa família. Você não precisa repetir as ações e o destino do seu pai. Você não precisa repetir o comportamento da sua mãe. Você não precisa repetir o histórico, talvez, de adultério, de mentira, de violência que existe dentro da tua casa. Você só precisa ter coragem de mudar o destino que foi preparado para a sua família. Diferente do que os gregos pensavam, nós não acreditamos que o destino é uma espécie de divindade que conduz as coisas. O destino, e nós usamos essa palavra por falta de outra melhor, é apenas aquilo que nos é proposto pela circunstância da vida. O problema é que tem gente que coloca as circunstâncias aos pés da cruz e tem gente que é rendida aos pés das circunstâncias.
E se você render-se aos pés das circunstâncias, destino será exatamente aquele que foi proposto. Mas quando nós pegamos o destino que as pessoas lançaram sobre nós e entregamos a Jesus e falamos: Senhor, tem misericórdia de nós, salva a nossa família, livre-nos da morte, Deus derrama sobre nós graça, Deus derrama sobre nós misericórdia, e Deus nos dá muito mais do que nós imaginamos. Porque Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus ama as famílias. Você não precisa repetir os comportamentos que você aprendeu, mas você precisa ter coragem. Mas o meu pai foi assim, seja homem, mude. Mas a minha mãe foi assim, seja mulher, mude. Você pode mudar. Mas sempre teve isso na minha família até agora. Em nome de Jesus. Nós precisamos aprender com essa mulher que o destino da nossa família está sujeito ao que Jesus quer, e não ao que as pessoas imprimiram em nós. E por favor, eu não estou aqui diminuindo a sua dor, o seu sofrimento e o seu histórico familiar, de maneira nenhuma. Dor é algo muito pessoal, só quem sente sabe. Mas o que eu estou falando para você, como profeta de Deus nessa noite, é que há a possibilidade de você mudar como a sua vida está caminhando. Você só precisa ter coragem. Talvez, meu irmão, minha irmã, você acredite que haja um destino traçado para a sua família. Quem sabe você não passou ao longo da sua história por uma experiência de abuso. Quem sabe você não passou por uma série de violências ao longo da sua trajetória. Mas hoje você pode decidir mudar o destino que alguém propôs para você. Você não precisa repetir o destino de seus pais. Você não precisa repetir o destino dos seus parentes, dos seus irmãos. Só que você precisa ter coragem de mudar o próprio destino. Raabe tinha essa coragem. É impressionante que ela se coloca diante dos espias numa condição de vulnerabilidade. E ela diz: olha, assim como eu fui bondosa com vocês, sejam bondosos com a minha família. A principal preocupação de Raabe não era ela mesma, mas era a sua família. Salvem a minha família. Talvez se fosse algum de nós, nós negociaríamos: olha, me salva. Se der. Assim, se não for tá muito trabalho, se você puder levar ali meu cachorro, pelo menos. Leva ali a tia Gertrude, que é legal. Minha sogra o senhor não precisa. Brincadeira, minha sogra é uma benção. Não, a preocupação é salvar a família. Porque em Cristo, primeiro, uma vez que constituímos família, nós nunca mais deixamos de ser família. A sua família é você, irmão. E você é a sua família. Que vida desgraçada é alguém que não tem família. Que vida infeliz de alguém que não tem família. Raabe compreendia que não valia a pena ficar viva se a família não ficasse. É um laço de amor tão profundo que às vezes nos espanta. Às vezes a gente fica brincando ali, Raquel e eu, né? Sobre, hipoteticamente, se alguém fosse morrer primeiro. Quem vai morrer primeiro, aquela coisa. E aí eu falava: meu amor, eu vou ficar muito triste, mas eu vou levar suas cinzas para todos os países da Europa. Quando eu estiver passeando, eu vou chorar em todos eles ali, e a gente brinca. E aí ela fala a mesma coisa, né? Mas na verdade, irmãos, em que pese a gente brinque disso, não há sentido na vida de um sem o outro. Porque isso é o casamento, isso é a família. Não há sentido em planejar absolutamente nada sem a nossa família. Porque a nossa família é o que nós somos. E nós somos o que a nossa família é. É preciso ter coragem para correr riscos pela família. E é preciso ter coragem para mudar o destino que propuseram para você.
há um novo destino em Cristo Jesus. Mas você precisa ter coragem de confiar a sua família nas mãos dele. Amém? Terceiro e último bloco, falei que seria breve. A partir do versículo 15. Terceira e última lição que Raabe traz para nós. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, e depois poderão seguir o seu caminho. E os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. E qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Eu disse para vocês que Raabe é sensacional. É bom demais isso aqui. A Bíblia é muito bom, gente. A Bíblia ensina tanta coisa para a gente. É você inspecionar um terreno cheio de pérolas preciosas. É preciso ter coragem para correr riscos, é preciso ter coragem para mudar o destino que nos foi proposto, mas é preciso ter coragem para acreditar na salvação da sua família. É preciso ter coragem para acreditar na salvação da sua família. Tem gente que a gente não acredita que Jesus é capaz de salvar. Tem gente que a gente fala assim: esse não. E às vezes está dentro da nossa casa. Até porque quem mais a gente ama é com quem a gente geralmente tem mais problema. Tem gente que a gente ama, mas a gente já desistiu, porque é muito difícil. Tem gente que é muito importante para a gente, mas a gente, parafraseando Paulo, já entregou para Satanás. É preciso ter coragem para acreditar que Jesus pode salvar todo mundo. Jesus pode salvar qualquer pessoa. A prova disso é que Ele te salvou. Porque se Ele me salvou, meu irmão, Ele pode salvar qualquer pessoa. Raabe compreendia que ela precisava acreditar nos espias. É interessante que os espias vão dizer o seguinte: se você não tiver amarrado o cordão vermelho do lado de fora da sua casa, na janela, e se você não trouxer para sua casa, a sua família, nós estaremos livres. E aqui há 2 perspectivas dentro deste tema, dentro deste tópico em especial. Se é preciso ter coragem para crer na salvação de Deus sobre a nossa família, a primeira forma que nós manifestamos isso é externando que nós cremos que Deus salvará a nossa casa. Uma fé que só existe dentro de nós não é uma fé verdadeira. Uma fé que as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem ver não é uma fé genuína. Uma fé que só existe quando nós estamos sozinhos dentro do nosso quarto, sem ninguém interagir com a gente, não é fé, é ilusão. A verdadeira fé é manifestada no espaço público. A verdadeira fé é manifestada nas nossas relações interpessoais. A verdadeira fé é manifestada quando a gente coloca o fio vermelho do lado de fora da janela, para que todo mundo que olhe para a janela se pergunte: o que é aquele fio vermelho? Raabe era uma mulher corajosa. Raabe trabalhava anos ali. A casa de Raabe nunca teve um fio vermelho. Entram 2 espias na cidade. Os espias fogem miraculosamente. E de repente essa mulher pendura um fio vermelho.
Vamos lá na casa de Raabe, tem alguma coisa acontecendo. É preciso ter coragem para acreditar que Deus vai salvar. É preciso mais do que ter coragem, é preciso ter disponibilidade e disposição para acreditar ao ponto de dar um testemunho para as pessoas que estão do lado de fora. O fio vermelho para os espias era o sinal de qual casa eles não deveriam atacar. E o fio vermelho para Raabe era a expressão da sua fé. Porque quando ela coloca o fio na janela, ela está externando que ela acredita que Deus irá poupar ela e a família. Nós precisamos externar para as pessoas que há esperança de salvação para elas. Preciso contar um testemunho pessoal, não poderia deixar de contar. Não fui criado numa família evangélica, ao contrário, minha família muito distante do evangelho. Núcleo familiar da parte do meu pai, adeptos de outras religiões, de matriz africana. E nunca tivemos problemas vivenciais, nada de relacionamento. Mas um dia eu conheci a Jesus, entreguei a minha vida a Cristo, e a partir daquele dia eu comecei a orar pela minha família. Senhor, eu quero que o Senhor salve a minha família. E ao longo do processo, muitos altos e baixos. Em alguns momentos eu falava, não tem jeito. Em alguns momentos eu falava, Senhor, eu queria ter nascido em outra família. Porque eu vejo todos os meus amigos crentes com a sua família na igreja, e eu estou sempre sozinho no mês de família. Inclusive esse mês era bem depressivo para mim, na minha adolescência. Estaria eu sozinho com os meus amigos e os meus amigos com a família. E as igrejas eram cruéis, pastor Carlos Elias, porque elas pegavam as famílias e ela falava assim, abrace a sua família. E eu abraçava o banco. Mas mesmo com essa crueldade, a gente misericordiosa, e sempre uma família me acolhia ali, e brincadeiras à parte, era muito difícil para mim, porque a minha família nunca estava comigo. Mas eu orava pela salvação da minha família. Muitas coisas aconteceram ao longo da minha casa, da minha história. Meus pais se divorciaram em um momento, e depois do divórcio dos meus pais, a minha mãe abriu o coração para o evangelho. E minha mãe começou a frequentar uma Assembleia de Deus perto de casa. E um dia minha mãe tomou a sua decisão por Cristo. Um já foi, faltam 2. Passaram-se alguns anos e eu orava pela conversão do meu pai. E um dia, o Espírito Santo, fui pregar na igreja, e o Espírito Santo falou assim, cara, convida o teu pai. Ele não falou, cara não, cara fui eu aqui, né? Ele falou só, meu servo, né? Porque Deus fala assim, né? Meu servo, convide seu genitor. Formal, né? E aí eu fui e convidei meu pai, e para minha surpresa meu pai foi. E naquele dia eu preguei o evangelho, fiz apelo e meu pai levantou a sua mão e foi à frente. E eu pude orar com meu pai, entregando a vida dele a Jesus. Depois de 17 anos. Deus levou meu pai no fim do ano passado. E embora, obviamente, eu sinta muita saudade, mas o meu coração é inundado pela esperança de que um dia eu vou abraçá-lo de novo. E pela convicção de que Deus salvou meu pai, salvou a minha mãe e vai salvar o meu irmão. Porque se nós não acreditarmos, irmãos, como que a gente vive? O Deus que salvou a minha mãe, o Deus que salvou o meu pai, o Deus que salvou a minha vida, também tem poder para salvar a sua família. O sepultamento do meu pai tinha mais pastor que gente lá. O sepultamento do meu pai foi um culto, onde o pastor Carlos Elias estava lá e deu uma palavra do céu para nós. O sepultamento de papai foi um culto onde nós testemunhamos do evangelho de Jesus para toda a família. Meus irmãos, Deus tem poder para salvar a sua família. Você só precisa ter coragem de testemunhar para eles. Coloca o fio vermelho para fora da janela. As pessoas precisam ver algo diferente. A gente precisa dar um bom testemunho. Uma dimensão da coragem que a gente precisa ter para acreditar que Deus pode salvar a nossa família é externar a nossa fé para além do que está dentro.
Mas em paralelo, o texto diz que ela precisava amarrar o cordão vermelho. Mas uma outra coisa precisava acontecer. A sua família precisava estar dentro da casa. É curioso porque o povo de Jericó havia perdido completamente a sua fé e Raabe havia encontrado a razão da sua fé. E aí, isso mostra para nós que nós devemos acreditar mesmo quando ninguém acredita. Nós devemos acreditar mesmo quando tudo diz que não. Nós devemos fazer quando tudo diz para nós não fazermos e quando ninguém mais está fazendo. Nós devemos buscar em Deus quando ninguém mais buscar. Nós precisamos viver a nossa experiência de ter coragem de acreditar que Deus pode salvar. Essa segunda dimensão, onde todos entram para casa, traz para nós, em primeiro lugar, a característica externa de que o fio vermelho era a expressão da fé de Raabe e a manutenção da sua casa era o resultado dessa fé. A sua fé, meu irmão, precisa ser abrigo para a sua família. A sua fé, a sua experiência de fé precisa ser o abrigo para a sua família. Assim como a experiência de Noé foi o abrigo da sua família durante o dilúvio, a experiência de fé de Raabe foi o abrigo da sua família durante a queda das muralhas de Jericó. A grande questão é o seguinte: será que a minha fé tem sido abrigo para aqueles que eu amo? Ou escândalo? Será que a minha relação com Deus tem sido porto seguro que pode oportunizar salvação para aqueles que estão dentro da minha casa? Ou será que tem sido motivo de tropeço para aqueles que eu amo, porque eu não consigo viver uma vida digna da fé que eu digo ter para eles? O fio do lado de fora é um sinal de que Raabe sabia que o governo de Deus era real. Mas também era um sinal de que Raabe confiava que a misericórdia de Deus também poderia ser uma realidade na sua vida. Meus irmãos, é preciso ter coragem para a redenção da nossa casa. É dentro da nossa casa que a nossa família vai encontrar salvação. Não é do lado de fora. A gente tem que parar de terceirizar para os outros a responsabilidade que é nossa. Ah, o pastor vai pregar para minha mãe. Não, é você que tem que pregar. Ah, mas o movimento tal na igreja vai salvar a minha família. Não. Jesus que vai salvar a sua família, mas Ele quer fazer isso através da sua vida. Ah, mas é responsabilidade de outra pessoa. Não. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Não é de ninguém mais. A nossa experiência de fé precisa ser o abrigo para a nossa família. E eu quero dizer para você que se você nessa noite, já concluindo, decidir ter coragem de correr riscos pela sua família, decidir ter coragem de mudar o destino que alguém propôs para você, para sua família e para aqueles que você ama, e decidir ter coragem de acreditar que Deus é capaz de salvar a sua família, externando a sua fé e fazendo da sua fé um abrigo para a sua casa, no nome de Jesus, que Deus recompensa aqueles que são corajosos. Há uma recompensa muito maior do que nós vimos, ouvimos, pedimos ou pensamos. O texto conclui no versículo 21, mas existem alguns outros textos correlatos que trazem para nós o resultado de quando nós temos coragem de lutar pela nossa família. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 25. Capítulo 3, o povo se santifica, depois atravessa o Jordão. No capítulo 4, 5, preparativo para a batalha. Capítulo 6, Jericó cai.
Mas o versículo 25 do texto de Josué capítulo 6 vai trazer para nós algo extraordinário. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. A sua decisão de ser corajoso aqui vai produzir efeitos que você não imagina na vida da sua família. Raabe não apenas salvou a vida da sua família, mas Raabe deu à sua família um novo povo. Raabe deu à sua família uma experiência não mais com os falsos deuses de Canaã, mas com o Deus verdadeiro, Deus de Israel. Raabe deu à sua família a expectativa da eternidade. Tudo isso porque ela resolveu ter coragem. E há um outro desdobramento com o qual eu concluo essa fala para nós orarmos. Porque, além de Raabe permanecer no povo de Israel, até a redação do texto do livro de Josué, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz, pai de Obed, pai de Jessé, avô de Davi. Raabe gerou aquele que foi avô do rei de Israel. Raabe, por sua coragem, de uma prostituta cultual de Azerá, fez parte da linhagem do Filho de Deus. Deus tem poder para mudar a sua história, a história da sua família. Do prostíbulo ao trono. Você só precisa ter coragem. Amados, é assim que Deus recompensa aqueles que têm coragem de lutar por sua casa. E Deus quer fazer isso por você nessa noite. Mas você precisa estar disposto. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Se você pudesse fechar os seus olhos. Não sei como você chegou até aqui. Não sei o que aconteceu na sua vida. Não sei o que aconteceu na sua história até esse momento. Mas eu sei que o Deus que trouxe redenção à família de Raabe é um Deus que pode trazer redenção à sua família. Mas você precisa ter coragem. Até esse momento na sua história, talvez você tenha sido conduzido por um espírito de covardia. Ah, as coisas são assim mesmo. Fulano não tem jeito. Nunca vai mudar. É porque você não conhece o poder de Jesus. Sempre pode mudar. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu gostaria de orar por você. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite e você já tinha desistido de lutar por alguém na sua família. Mas Deus te deu orientação e força. Agora você precisa ter coragem. E se você quer, não diante de mim, não diante dessa igreja, mas diante de Deus, como um ato de fé, dizer: Senhor, eu decido a partir de hoje ter coragem para lutar pela minha família. Eu gostaria que você se colocasse de pé onde você está, que eu quero orar daqui abençoando a sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Que bênção. Continue com seus olhos fechados, nós já vamos orar. Mas talvez haja entre nós alguém nesta noite
que não conhecia o Deus de Raabe, que não conhecia esse Redentor que pode mudar a história, e que assim como Raabe se via perdido, destinado à destruição, numa vida confusa, sem propósito, sem sentido, servindo talvez a outros deuses, servindo talvez a si mesmo. Mas nessa noite, se você quer, assim como Raabe, decidir confiar nesse mesmo Deus que salvou aquela mulher e salvou a sua família, entregando a sua vida a Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão, quer você esteja sentado ou em pé, e eu vou orar daqui abençoando a sua vida. Pastor, eu quero ter a coragem de entregar a minha vida a Jesus hoje. Levante a sua mão, nós vamos orar daqui abençoando você. Eu tenho convicção de que esse apelo não surgiu do meu coração, é o Espírito Santo de Deus falando com você, mas você precisa ter coragem. Isso não tem a ver com ser membro de igreja, isso não tem a ver com ser religioso, isso tem a ver com entregar a vida àquele que pode transformar a sua história. Pela última vez, se você nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão e eu vou orar daqui abençoando você. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. E eu vou orar daqui abençoando você. Deus te abençoe, querida, para que você seja templo do Espírito Santo. Mais uma vez, tenha coragem. Levante a sua mão. Deus tem uma nova história. Deus te abençoe, minha irmã. Deus tem uma nova história para você. Seja corajoso. Vença isso que está te segurando. Vença isso. Isso é maligno. Isso não vem de Deus. No nome de Jesus, rompa essa cadeia. Levante a sua mão. Tenha coragem. Deus tem algo novo para você. No nome de Jesus. O Espírito está me incomodando. Há alguém aqui que precisa ser liberto nesta noite, em nome de Jesus. Tenha coragem. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Vocês que levantaram as suas mãos, entregando a sua vida a Jesus, coloquem as suas mãos no coração, aí onde estão, como um sinal de rendição ao Senhor. Aí onde estão. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Como nós aprendemos nessa noite, Senhor, com a vida dessa mulher, uma mulher que decidiu ouvir a Tua voz, Senhor, e com coragem foi salva pelo Senhor e pôde ser instrumento de redenção para sua família. E, Senhor, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor estas 3 pessoas que o Senhor conhece e sabe quem são. Que o Senhor possa escrever o nome delas no livro da vida, Jesus. Que hoje, Senhor, elas possam fazer parte do povo de Deus e, recebendo o Senhor no seu coração como Redentor e como Salvador das suas vidas, caminharem junto ao Teu povo que caminha na direção não de Canaã, mas da nova Jerusalém que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor Jesus, obrigado pela salvação que houve nesta noite, neste lugar. Senhor, nós Te pedimos também por aqueles que se levantaram corajosamente em prol das suas famílias. Dê força aos Teus filhos e às Tuas filhas. Dê a coragem necessária, Senhor. Que eles possam, no nome de Jesus, correr os riscos necessários por sua casa. Estarem dispostos a mudar o destino que alguém desenhou para eles, mas nós sabemos que quem desenha a nossa vida é o Senhor. Então nós apagamos, nós rejeitamos no nome de Jesus qualquer outra proposta de destino que não seja a Tua. Senhor, que a fé destes servos e servas seja, Senhor, corajosa o suficiente para que eles coloquem um fio vermelho na janela da vida. E que todos aqueles que passem possam saber que há redenção nesta casa,
Que essa mesma fé seja abrigo e proteção para todos aqueles que habitam neste lar. E que através desta postura, Senhor, todas estas famílias possam encontrar a redenção em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor produziu coragem no nosso coração. E que nós possamos ser corajosos em prol da nossa família e em prol do Teu reino. É o que nós oramos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Redentor. Amém. Deus te abençoe.